No interior de Minas, existe uma estrada que não aparece em mapas atuais. Um ramal de asfalto velho, tomado pelo mato, que liga fazendas abandonadas a um vilarejo que sumiu faz décadas. Quem mora na região evita passar ali à noite. Dizem que os pneus murcham sem razão, faróis piscam sozinhos e, se você parar, vai ouvir batidas na lataria, vindas de mãos que não são mais de carne. A lenda nasceu nos anos 70, quando um ônibus escolar, voltando de um passeio, errou o caminho em uma noite chuvosa. O motorista, cansado, decidiu cortar caminho por essa estrada. Mas nunca chegaram em casa. O ônibus foi achado dias depois, atolado numa vala, vazio. Nenhum rastro das crianças, do motorista ou da professora. O matagal em volta estava pisoteado, como se dezenas de pés tivessem andado em círculos, mas parassem de repente, todos ao mesmo tempo. Décadas depois, o lugar virou ponto de desafio para quem gosta de se provar corajoso. Alguns gravam vídeos, outros juram ter visto vultos na beira do asfalto. E foi isso que atraiu um grupo de amigos, Tainá, Ramon, Duda e Vini, que queriam filmar tudo para o canal de terror que mantinham. A ideia era simples: dirigir pela estrada do sem retorno depois da meia-noite, com câmeras dentro e fora do carro, até o sinal de GPS sumir. Começaram a gravação com risadas. Vini dirigia devagar, enquanto Tainá fazia piada. Se aparecer uma criancinha pedindo carona, eu mesma abro a porta. Duda ria nervosa, filmando a mata fechada dos dois lados. Não havia sinal de celular, e o único som era o motor engasgando de vez em quando. Depois de meia hora, a estrada ficou pior, buracos profundos, galhos batendo no capô. O GPS travou, marcando a mesma curva repetidas vezes. Foi então que Ramon apontou algo na beira da estrada, um vulto parado, perto de uma cerca caída. Vini freou. Todos viram. Era uma criança, de camiseta clara, olhando para o carro. Não se mexia. Só olhava. Assustados, deram ré, mas ao olhar para o retrovisor viram outra silhueta, desta vez do outro lado. Tainá abaixou o vidro, tentando falar, mas o vulto sumiu atrás de uma árvore. Então, de repente, o motor morreu. O carro ficou mudo, luzes apagadas. Tentaram dar partida. Nada. O único som era o farfalhar do mato. E, muito baixo, um chorinho abafado. Duda apontou a câmera para fora. No meio da estrada, surgiram mais vultos. Pequenos, enfileirados. Silhuetas de crianças de mãos dadas. Algumas mexiam a cabeça, outras pareciam andar em círculos. Tainá começou a chorar, dizendo que uma das silhuetas vinha direto para o carro. As janelas embaçaram de dentro para fora, como se o ar gelasse de repente. Vini bateu na chave de novo. Nada. Ramon, tremendo, bateu no banco. Desce, empurra, qualquer coisa, mas tira a gente daqui. Duda abriu a porta, e imediatamente ouviu passos leves, correndo ao redor do carro. Iluminou com a lanterna do celular. Pegadas pequenas apareciam na terra molhada, formando trilhas em círculos. Então, bem perto, ouviram sussurros: "Vem brincar." Era uma voz fina, infantil, mas soava errada, como se fosse dita por algo que não soubesse falar direito. A bateria do carro piscou uma última vez, os faróis se acenderam, iluminando a estrada adiante. E ali, na faixa de asfalto, dezenas de crianças imóveis, todas olhando direto para eles. Os rostos eram borrados, como bonecos mal pintados. Os olhos, 2 buracos escuros. Algumas seguravam as mãos de outras, mas outras pareciam arrastar algo atrás de si, pedaços de mochila, um sapato velho, uma boneca sem cabeça. De repente, um baque na lataria. Depois outro e outro, como se pequenas mãos socassem o carro de todos os lados. Vidros começaram a trincar. Ramon gritou para todo mundo sair, mas Tainá travou, dizendo: "Eles estão me chamando."
Eu ouvi meu nome. Vini puxou o banco de Tainá, abriu a porta à força, e naquele instante, a luz do farol apagou de novo. No breu, só se ouviu o som de passos miúdos correndo. Quando a lanterna do celular voltou, Tainá não estava mais no banco. Duda jurou ter visto sua silhueta lá fora, caminhando entre as outras crianças, dando as mãos para uma delas. Sem alternativa, os três correram pela estrada, sem celular, sem carro. Atrás deles, o som de risadinhas e passos, dezenas de passos, batendo em folhas secas. Correram por horas, até encontrarem uma casa de fazenda abandonada. Se esconderam lá até amanhecer. Quando voltaram, escoltados por policiais, não havia sinal de Tainá, nem do carro. Só pegadas pequenas na lama, indo para dentro da mata. E, desde então, motoristas juram que, em noites de neblina, se pararem naquela estrada, podem ouvir pancadinhas suaves na lataria, como se alguém quisesse entrar para brincar mais uma vez. No litoral sul, onde falésias altas encaram ondas revoltas dia e noite, ergue-se um farol antigo, que não aparece nos mapas de turismo. O farol da Vigília Eterna, como os pescadores o chamam, foi erguido em 1895, para orientar navios que cruzavam o Atlântico. Mas histórias contam que, desde a sua construção, quem aceitava o trabalho de faroleiro não durava muito. Alguns enlouqueciam com o som do mar quebrando nos rochedos, outros sumiam durante a madrugada, como se tivessem se jogado no penhasco. Nenhum corpo era encontrado. Apenas botas vazias, lanternas ainda acesas na beira do abismo. Dizem que o primeiro faroleiro, Amaro de Sá, enlouqueceu sozinho depois de passar um inverno inteiro preso ali, isolado por uma tempestade que durou meses. Quando a ajuda chegou, encontraram os diários dele, rabiscados em círculos, falando de vozes que vinham das escadas espirais, de batidas na porta à noite, mesmo quando não havia barco atracado. Amaro jamais foi visto outra vez. Mais de 100 anos depois, o farol foi desativado, oficialmente. Mas moradores juram que, em noites de nevoeiro, a luz ainda acende, varrendo o mar. E quem vê essa luz, dizem, atrai para si a vigília, o fardo de ficar ali para sempre, cuidando do que mora dentro da torre. No verão de 2018, um grupo de 3 amigos, Leandro, Carla e Márcio, alugaram um chalé perto da praia, para um fim de semana de filmagens. Queriam gravar lendas do litoral para o canal de exploração urbana. Na segunda noite, bêbados de curiosidade e coragem, decidiram ir até o farol. Subiram a trilha de pedras, molhadas de maresia. O portão de ferro estava semiaberto, rangendo no vento salgado. A base do farol era circular, de pedras úmidas cobertas de limo. Dentro, um cheiro forte de sal misturado a óleo de lampião. Carla apontou a lanterna para a escada caracol, degraus de ferro fundido que levavam até o topo, onde a lente giratória deveria estar cega fazia décadas. Mas, assim que deram o primeiro passo, viram marcas no chão, pegadas molhadas, descalças, subindo degrau por degrau. Márcio deu risada, dizendo que era goteira. Mas Leandro notou que não havia vazamento no teto. E, ainda assim, as marcas pingavam, frescas, como se alguém tivesse passado ali há poucos minutos. Subiram devagar. Cada passo ecoava como um tambor abafado. Nas paredes internas, rabiscos antigos, palavras em latim, cruzes riscadas, datas repetidas. Carla fotografou tudo, mas a tela da câmera começou a falhar. Listras, chiados, como se algo interferisse no sinal. A meio caminho, pararam. Um vento gelado soprou de cima. Impossível ali dentro. O ar ficou denso, pesado. O cheiro de maresia virou um odor de peixe podre. Então ouviram, passos acima deles, como alguém andando devagar no círculo da lente. E, de repente, um som de metal batendo, como correntes arrastadas.
Leandro chamou, mas ninguém respondeu. Quando chegaram no topo, a porta para a cúpula estava trancada por dentro. Bateram. Do outro lado, silêncio. Depois, uma batida de volta, lenta, cadenciada, como se imitasse o toque deles. Márcio encostou o ouvido na porta. Ouviu respiração, lenta, funda, tão próxima que parecia sentir o bafo gelado. Carla encostou o celular na fresta. Tirou uma foto às cegas. Quando olhou a tela, quase derrubou o aparelho. Uma figura pálida, magra, os olhos fundos, vestindo o antigo uniforme de faroleiro, segurava uma lanterna apagada. A boca estava aberta num sorriso podre. A porta se abriu sozinha, rangendo. Dentro, o mecanismo da lente giratória estava limpo, funcionando, emitindo um clarão que varria o mar. Mas não havia eletricidade ali há anos. O homem não estava mais lá. Só um lampião no chão, pingando óleo. E, no vidro embaçado da lente, marcas de mão, impressões grandes, de dedos longos, como se alguém se agarrasse ali por dentro, tentando sair. Márcio quis sair correndo. Leandro, fascinado, ficou para gravar. Carla deu a volta para registrar o cômodo. Encontrou uma escotilha no chão, meio aberta, que levava a uma sala abaixo da lente. Desceu, encontrando um cômodo circular, cheio de prateleiras, cordas, caixas antigas. No centro, uma cadeira de madeira, com correntes presas nos braços e nos pés, como se alguém fosse amarrado ali para não sair. No teto, uma inscrição entalhada: quem vigia, vigia para sempre. Quando Carla olhou para trás, Leandro estava parado na escotilha, olhando para ela, mas os olhos dele pareciam vazios, como se vissem outra coisa. Ele sussurrou: "Ele não quer que eu saia." Márcio tentou puxá-lo, mas Leandro resistia, olhando fixo para o feixe de luz da lente. A claridade rodava, piscava, e, a cada volta, a figura do faroleiro aparecia atrás do vidro, sorrindo, apontando para a cadeira. O vento lá fora ficou tão forte que parecia uivar dentro da torre. A porta de ferro bateu sozinha. Márcio arrastou Carla escada abaixo. Leandro não o seguiu. Antes de sair, olharam para cima. Viram a silhueta dele parado junto à lente, ao lado da figura do faroleiro. A luz piscou uma última vez, e tudo ficou escuro. No vilarejo, ninguém acreditou na história. Mas, desde aquela noite, o farol da vigília eterna nunca mais apagou. E alguns pescadores juram ver, no giro da luz, duas silhuetas lado a lado. Uma delas, jovem, segurando uma câmera desligada. Ainda vigiando. Para sempre. No alto de uma serra encoberta por névoa quase o ano todo, existe um prédio antigo, de fachada neoclássica, colunas partidas e janelas tapadas por tábuas. O Hotel Saint-Éloi foi inaugurado em 1923, erguido por um empresário francês que queria trazer luxo para as montanhas do interior do Brasil. Durante uma década, foi um refúgio para políticos, artistas, ricos em busca de ar puro, mas depois virou notícia por tragédias silenciosas. Hóspedes que sumiam do quarto durante a madrugada, empregados que abandonavam o posto sem explicação, cartas nunca enviadas encontradas rasgadas no jardim. O dono, Emily Doucet, foi visto pela última vez no salão de baile do hotel, numa noite de inverno, dançando sozinho. Quando abriram as portas de manhã, ele não estava mais lá, e ninguém o viu sair. Sem explicações, o hotel fechou às pressas em 1935. Desde então, tornou-se uma ruína gigantesca, engolida por mato, pinheiros retorcidos, fungos que sobem pelas paredes de mármore rachado. O lugar ganhou apelidos: o Hotel das Portas Fechadas, o Palácio do Vazio, o Labirinto de Quartos. Os poucos que ousaram passar uma noite lá dentro contam de portas que se fecham sozinhas, e de vozes atrás das paredes. No inverno de 2015, 4 estudantes de arquitetura, Isabela,
Murilo, Joana e Pedro foram até lá para fazer fotos para um trabalho de faculdade. Queriam registrar o estilo Art Deco misturado ao colonial, as colunas gregas carcomidas, os vitrais manchados pela ferrugem. Subiram a serra num jipe velho, armados de câmeras, lanternas e lanche para uma noite inteira. Entraram pela porta lateral, já sem fechadura. O hall ainda guardava resquícios de tapetes, lustres pendendo pelo fio, quadros caídos. O ar cheirava a mofo e cera de vela. No balcão da recepção, um livro de hóspedes aberto numa página carcomida, nomes apagados pela umidade, mas um detalhe chamava atenção. Ao lado de alguns nomes, uma data escrita em vermelho, como sangue, sempre no mesmo dia e mês, só variando o ano. 4 de julho. Era 4 de julho. Isabela riu, dizendo que era coincidência. Pedro disse que queria ir até o último andar, o 7º, onde ficavam as suítes luxuosas. Murilo ficou no hall, testando fotos de longa exposição. Joana, curiosa, decidiu explorar o salão de baile, uma imensa sala com piso de mármore preto e branco, ainda coberto por folhas secas. Enquanto Pedro e Isabela subiam a escadaria, ouviram passos atrás deles. Pensaram ser Murilo, mas, ao virar, viram apenas o corrimão quebrado balançando. Na suíte 707, a maior, encontraram o que restava de um quarto de luxo, cama sem colchão, guarda-roupa aberto, cortinas puídas, uma penteadeira com espelho trincado. Pedro apontou a lanterna para o espelho. Por um segundo, Isabela jurou ver um homem parado atrás dele, de terno antigo, mãos nos bolsos. Mas ao virar, não havia nada. No salão de baile, Joana testava o eco batendo palmas. Foi quando, no meio da escuridão, viu um vulto deslizando pelo chão, arrastando algo pesado. Achou que fosse Murilo pregando uma peça. Mas o vulto parou, e ela ouviu uma risada grave, que parecia ecoar dentro da própria cabeça. Enquanto isso, Murilo, sozinho no hall, começou a ouvir portas batendo. 1, 2, 3, como se quartos invisíveis se abrissem e fechassem no corredor que levava à ala dos funcionários. Pegou a câmera, filmou a escuridão. Na lente, um vulto parado no fim do corredor. Quando deu zoom, viu olhos brilhando, e a silhueta parecia usar algo parecido com um uniforme de camareiro, mas sem rosto. Ele chamou pelos amigos pelo rádio. Sem resposta. Quando virou para sair, o livro de hóspedes estava fechado. Ao abrir de novo, o nome dele estava escrito, junto à mesma data, 4 de julho. Ao lado, algo rabiscado em letras tremidas, quarto 13. Lá em cima, Isabela ficou paralisada em frente à porta do banheiro. Dentro, ouviu barulho de água pingando, mas o cano estava seco. Pedro, encostado na janela, viu a luz de uma lanterna vindo do jardim. Joana correndo em círculos, como se fugisse de algo que ninguém via. Eles decidiram descer. Mas toda vez que viravam num lance de escada, o corredor parecia não ter fim. E cada porta que abriam dava no mesmo quarto, o 13. Uma cama estreita, uma mala aberta, o espelho trincado, o cheiro de cera de vela queimando. Quando finalmente chegaram ao térreo, encontraram Murilo parado no hall, imóvel, com o livro na mão. Ele sussurrava, "Assina, é só assinar." Mas os olhos dele estavam brancos, virados para cima. Isabela arrancou o livro, jogou na lareira antiga. As chamas devoraram as páginas encharcadas, iluminando, por um segundo, dezenas de rostos que pareciam presos na fuligem da chaminé, contorcendo-se como se gritassem. A porta da frente se abriu sozinha. Todos correram. Na estrada de volta, não disseram uma palavra. Mas dias depois, Pedro revisou as fotos no computador. Em cada foto de quarto, no reflexo do espelho, via-se o mesmo homem de terno, mãos nos bolsos, sorrindo. Dizem que, se você abrir a porta do Saint Eloi hoje, ainda vai encontrar o livro de hóspedes. E se folhear até o fim, encontrará páginas limpas,
esperando um novo nome, alguém que feche mais uma porta por dentro, para nunca mais abrir. Na costa rochosa de um vilarejo de pescadores, jaz encalhado há mais de 60 anos um cargueiro de bandeira estrangeira, o SS Orion. O casco enferrujado, inclinado sobre as pedras, virou parte da paisagem, tanto que quem mora por ali chama o lugar de Praia dos Fantasmas. Oficialmente, o Orion naufragou numa tempestade em 1960, com uma tripulação reduzida, trazendo carga de madeira e máquinas. Mas quando a maré baixou e os pescadores subiram a bordo para saquear o que restava, não encontraram ninguém. Nenhum corpo. Nenhuma marca de bote salva-vidas lançado ao mar. Apenas cabines abertas, camas arrumadas e a mesa da sala de jantar posta para uma refeição que nunca aconteceu. Desde então, ninguém ousa pisar lá à noite. Pescadores relatam vozes de marinheiros chamando nomes. Luzes que dançam dentro do convés, mesmo sem eletricidade. E um rumor antigo. Quem entra no Orion depois do pôr do sol sente o chão tremer, como se o motor, corroído, ainda batesse abaixo do nível do mar. Em 2019, Lucas, Marina e Rafa, 3 exploradores urbanos, resolveram filmar tudo para o canal deles, Assombros Reais. Foram de caiaque até o casco, perto da maré baixa. Subiram por uma escada improvisada, rangendo com o peso, entrando pela lateral do convés principal. A luz do sol já se despedia no horizonte. A lanterna iluminava corredores estreitos, cabines vazias, portas semiabertas rangendo no vento. A ferrugem comia tudo, corrimãos, paredes, teto. Mas o mais estranho era o chão, seco, mas com marcas úmidas, como pegadas recém-feitas. No refeitório, ainda havia cadeiras presas ao chão, pratos trincados, copos intactos, guardanapos encardidos. Marina, mais sensível, sentia um cheiro forte de salmoura misturada a algo azedo, como peixe podre. Lucas filmava cada detalhe. Notou que, em todas as paredes, rabiscos em inglês antigo, quase apagados. Stay inside. Don't open. Below deck. Rafa riu. Filme de terror pronto. Mas, a cada passo, o casco estalava como se algo se mexesse por dentro. Desceram a escadaria para o porão de carga. As lâmpadas quebradas balançavam no vento. No fundo, caixas empilhadas, lacradas com correntes. Uma estava aberta, mostrando apenas velhos uniformes de marinheiro, todos secos, mas ainda dobrados, como se esperassem por alguém. Foi então que ouviram. Primeiro, um apito longo, vindo de dentro do navio. Impossível, não havia gerador, nada. Depois, passos pesados no convés acima deles. Marina apontou a lanterna para o alto da escada. Jurou ver uma bota marrom, virando o corredor. O trio subiu correndo, batendo em portas que pareciam fechar sozinhas. No antigo quarto do capitão, a mobília ainda estava intacta. Uma escrivaninha, um rádio naval desconectado, uma cama de metal. Sobre a escrivaninha, o diário de bordo, úmido, páginas grudadas, mas uma anotação, isolada, quase ilegível, dizia: "O mar não leva quem já está morto." De repente, o rádio, desligado, chiou. Uma voz grave, em inglês enrolado, "All hands on deck." E, do convés, vieram vozes, dezenas, sussurrando ordens de marinheiro, barulhos de cordas, correntes puxando algo pesado. O trio ficou imóvel, ouvindo o casco tremer como se o motor realmente girasse. Lucas, tremendo, filmava tudo, mas a lente da câmera embaçava. Marina, pálida, olhava pela janela redonda e viu o mar lá fora subir, engolindo a base do navio, embora fosse maré baixa. Rafa quis sair correndo, mas quando puxou a porta, algo do outro lado o empurrou de volta. Um baque forte, depois outro, como se alguém batesse com o ombro para entrar.
As luzes do celular piscavam. O casco inteiro rangia. As vozes agora gritavam ordens em coro. Lower the anchor. Lock the doors. Below deck. Marina começou a chorar, dizendo que alguém a chamava pelo nome. Uma voz rouca, repetindo Marina, Marina, embora nenhum deles tivesse falado nada. Lucas largou a câmera, que caiu girando no chão, filmando tudo de cabeça para baixo, pés correndo, sombras passando. Quando Rafa abriu a escotilha, a água já começava a invadir o convés. Saltaram para o casco externo, pulando para o mar gelado. Ninguém olhou para trás, mas quando chegaram à praia, ainda ouviram o apito soando de dentro do Orion, ecoando pelo vento. Dias depois, Lucas revisou a gravação. No áudio, entre chiados, vozes em inglês diziam "Stay inside". Mas, no último frame, gravado quando a câmera rolou pelo chão, aparecia, por um segundo, um rosto úmido, enrugado, com um chapéu de capitão, sorrindo para a lente. Perto de uma estrada de terra, no alto de uma colina isolada, existe um prédio de tijolos vermelhos, janelas altas e portões de ferro forjado. Era o orfanato Santa Dália, fundado nos anos 30 para abrigar crianças cujas famílias haviam morrido na grande seca que assolou o interior do Brasil. A princípio, parecia um lugar de caridade. Padres, freiras, salas de aula, dormitórios alinhados, cantina cheia de cheiro de sopa. Mas bastava morar ali para perceber que, depois que o sol se punha, o Santa Dália se tornava outra coisa. Reza a lenda que, toda primeira sexta-feira do mês, algumas crianças eram levadas para o porão, um lugar escuro, com chão de pedra e portas reforçadas. Nunca mais eram vistas. Diziam que era castigo, que era punição para os rebeldes. Outros murmuravam que ali se faziam pactos, mas ninguém tinha provas. Quando uma investigação da época foi aberta, o orfanato pegou fogo numa noite chuvosa. Muitos corpos foram encontrados juntos, abraçados, nas celas do porão. E o prédio, queimado por dentro, foi deixado de pé como lembrança do que não devia mais acontecer. Décadas depois, virou alvo de curiosos, caçadores de lendas urbanas e de quem queria provar coragem. E foi assim que um grupo de amigos, Lara, Hugo, Dani e Biel, decidiram entrar, armados de lanternas e câmeras. Tinham um canal de terror que precisava de visualizações novas. E nada atrai mais do que a promessa de uma noite dentro do Santa Dália. Chegaram numa sexta-feira à noite. A neblina engolia os postes da estrada. O portão de ferro, retorcido, ainda rangia com o vento. A fachada era coberta por eras, as janelas, por tábuas. O único jeito de entrar era por uma abertura na lateral, perto da antiga cozinha. O ar lá dentro era pesado. Cheirava fumaça antiga misturada a mofo e madeira úmida. O piso estalava com cada passo. Nas paredes, velhos quadros de santos queimados, alguns sem rosto, carbonizados. Lara, a mais corajosa, abriu o caminho pelo corredor principal. Dani, que segurava o microfone, reclamava de um som constante, quase como um coro infantil, sussurrando palavras incompreensíveis. Encontraram a antiga sala de aula. As cadeiras de madeira, pequenas, ainda estavam ali, muitas tombadas, riscadas com frases rabiscadas em carvão. No quadro, uma frase escrita e apagada repetidas vezes: "Eu não vou sair". Enquanto filmavam, Biel escutou passos vindos do andar de cima. Subiram com cuidado. O dormitório ainda guardava beliches, armários quebrados, bonecas de pano penduradas em pregos. Dani começou a sentir cheiro de queimado, como se as cinzas de décadas atrás ainda estivessem no ar. Hugo apontou a lanterna para o fundo do corredor, e por um segundo, jurou ter visto uma criança de camisola branca, parada, olhando por cima do ombro. Quando avançou, não havia nada, apenas uma porta entreaberta, levando para uma escadaria que descia direto para o porão.
Foi aí que Lara decidiu que tinham que ir até lá. É o coração dessa história, não é? Disse ela, rindo nervosa. Desceram em fila, cada degrau rangendo como se fosse quebrar. No porão, o chão era de pedra fria, as paredes de tijolos sem reboco. Ali, viram celas minúsculas, com grades de ferro, ferrugem e manchas escuras no chão. Dentro de uma cela maior, um desenho infantil pintado a carvão mostrava várias crianças de mãos dadas em volta de algo que parecia uma fogueira. De repente, o som das vozes ficou mais alto. Agora, todos ouviam claramente risadinhas. Biel apontou a lanterna para o fundo da cela. No canto, bonecas de pano, sentadas em fileira, todas sem olhos. Lara se aproximou, pegou uma boneca, sentiu algo dentro, como se tivesse um peso. Rasgou o tecido. Dentro, encontraram algo que parecia um pequeno osso humano. Dani recuou, caiu sentada. Foi quando, no corredor do porão, ouviram corridinhas, como passos de pés descalços batendo na pedra fria. A luz da lanterna piscou. Hugo jurou ter visto, ao fundo, crianças correndo entre as celas, sumindo na escuridão. O ar ficou mais gelado, e as risadas se transformaram em murmúrios. Vem brincar, vem brincar. Tentaram voltar pela escada, mas a porta de ferro que dava acesso estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. Lara começou a bater, gritar, mas o som ecoava abafado. Biel, tremendo, disse que sentia mãos puxando a barra da calça dele. Dani encostou na parede, sentiu algo atrás, respirando, quente, mas quando virou, não havia nada além de sombras. A única saída era um alçapão, que teoricamente dava na cozinha. Tentaram forçar a tampa, mas estava emperrada. Foi aí que Lara viu, pelo feixe fraco da lanterna, dezenas de mãos pequenas pressionadas contra o chão, como se empurrassem algo por baixo da pedra. Cada mão parecia feita de sombra. Murmúrios enchiam o ar. Fica. Não vai embora. Brinca com a gente. Quando acharam que não sairiam dali, a tampa do alçapão se abriu sozinha, rangendo. Subiram, sem olhar para trás, sentindo o ar cada vez mais quente, como se algo subisse junto. Correram pelos corredores até a brecha na parede. Atrás deles, as portas batiam, uma após a outra, como se o orfanato inteiro gritasse para não deixá-lo sair. Já na estrada, sujos de poeira, com arranhões nos braços e nas pernas, juraram nunca mais voltar. Mas, em casa, quando revisaram as imagens, perceberam algo. Em vários trechos, atrás deles, apareciam sombras de crianças, paradas nos cantos, olhando direto para a lente. E, no áudio, uma voz que não era de nenhum deles repetia, sussurrando, sempre a mesma coisa: você volta. Um dia, você volta.